Bom dia. Vamos tratar agora de operações de matrizes, né, com exemplos do cotidiano. Então, só para lembrar, matriz é uma lista ou um conjunto de números dispostos em linhas e colunas de maneira ordenada, como numa tabela. Então, a matriz de M por N tem M linhas, número de linhas, e N número de colunas. Vamos pegar um dos usos aqui, por exemplo. Vamos organizar as seguintes informações quantitativas aqui. As notas dos alunos. Então, eu tenho aqui João, Pedro e Simão. A nota de matemática, língua portuguesa e história. Para os 3 alunos, 3 notas. Então, 3 vezes 3, 9. Então, aqui eu tenho uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Né? Então, aqui está em forma de tabela e eu vou transformar em uma matriz. Então, vou pegar só a parte numérica. 5, 8, 6, 9, 3, 7, 3, 7, 5. Vamos fazer algumas operações com essas matrizes. Vamos fazer primeiro adição e subtração. Digamos que essas aqui são as notas da primeira prova dos 3 alunos, João, Pedro e Simão. Aqui são as notas da segunda prova e aqui são os pontos negativos que eles tiveram durante o bimestre. Como é que a gente vai calcular a nota desses alunos do bimestre? A gente vai somar as duas notas do primeiro e segunda prova e tirar o valor dos pontos negativos. Então, a gente vai fazer soma e subtração. Como é que eu faço a soma de matrizes? Bom, a primeira nota se refere ao primeiro aluno, à primeira matéria. A primeira nota do primeiro aluno, a primeira matéria. Então, eu vou somar de acordo com a posição dentro da matriz. Então, o primeiro número 5, eu vou somar com o número 6. Então, eu estou somando as notas da primeira prova com as notas da segunda prova. 5 mais 6, eu vou gerar uma outra matriz. Vai ficar 11. Aí eu vou somar 8, que é a segunda nota, com 6. Primeira linha, segunda coluna. 8 mais 6, isso dá 14. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 6 mais 5, 11. Nisso eu somei todas as notas do João. Agora vamos somar as notas do Pedro. Segunda linha, 9 mais 8, 17. 3 mais 5, 8. 7 mais 3, 10. Então, aqui são as notas do Pedro. Vamos para a terceira linha. Primeira nota dele de matemática, 3. A segunda de matemática, 5. 3 mais 5, 8. Então, ó, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Então, somei esse com esse. 7. 7 vai ser somado com o número da mesma posição da matriz com 6. 7 com 6, 13. 5 com 5, 10. Então, eu somei a matriz A com a matriz B, termo a termo, de acordo com a posição. Primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, com primeira linha, segunda coluna. E eu vou gerar uma outra matriz de igual ordem. Aqui era 3 por 3. Aqui é 3 por 3. Eu vou gerar uma matriz 3 por 3. Eu só posso somar matrizes se elas forem da mesma ordem, tá? Então, 2 por 2, 2 por 3, com 2 por 3, e assim sucessivamente. Bom, somei as notas dos alunos, agora eu tenho os pontos negativos. Pontos negativos, então, na verdade, eu vou subtrair. Eu já sei o resultado da soma, eu vou subtrair os pontos negativos. Então, aqui eu vou colocar só o resultado, tá bom? Então, tenho, ó, primeira linha, primeira coluna, 11. A soma de A, deixa eu ajeitar aqui, gente. A mais B, as notas, menos o C, que são os pontos negativos. Ah, professor, se tiver um menos aqui, por exemplo, menos menos 1, vai ficar mais 1. Aí segue a regra dos sinais, né?
menos da subtração e menos do valor numérico, menos e menos, mais. Mas aqui, para facilitar, eu coloquei todos os valores sem sinais. Então, vamos lá. 11, aqui é 11 positivo, que é a nota do aluno, menos 1, ele vai ficar com 10. Segundo, 14, menos 0, vai ficar com 14. Então, eu estou pegando, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. 11 menos 2, 9. E assim a gente vai para a próxima linha. 17 menos 2, 15. 8 menos 3, 5. 10 menos 2, 8. Terceira linha agora. 8 menos 3, 5. 13 menos 1, 12. 10 menos 0 continua sendo 10. Então a gente soma posição com posição semelhante, subtrai também posição com posição semelhante. Ok? Vamos fazer agora a multiplicação. A multiplicação tem um porém. Na multiplicação, eu vou puxar aqui. Aqui é a soma, que a gente acabou de fazer. Vamos fazer agora a multiplicação. O que acontece na multiplicação? Na multiplicação, nós não temos que ter necessariamente matrizes de mesma ordem. O que tem que acontecer é o seguinte: a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Tá? Então, colunas de 1, por exemplo, aqui. Aqui é J, notas do João. P é o peso da prova. O que é esse peso da prova? Tem escola que adota, por exemplo, até professor que adota assim, ó, a primeira prova, cada resposta vale 2. Na segunda prova, cada resposta vale 1. Mas a quantidade de questões é igual. Então, uma tem peso 2, outra tem peso 1. Tá? E tem escola que adota isso por bimestre. Conforme vai aumentando o número de bimestres, vai aumentando o peso da média final. Da nota final, né? Então, aqui eu tenho, ó, as notas do João e o peso de cada prova. Primeira prova, segunda prova. O peso da primeira prova no primeiro bimestre e o peso da primeira prova no terceiro bimestre, ou no segundo bimestre. Aqui também, ó, segunda prova, primeiro bimestre, segunda prova, segundo bimestre. Dá uma olhada, ó. Aqui eu tenho linha, está representado pelas matérias, certo? 3 matérias. Coluna está representado pelas provas, 2 provas. Nessa matriz de peso, que não é 3 por 2, é 2 por 2, a linha está representando o quê? As provas. Né? E a coluna está representando os bimestres. Olha só, o que elas têm em comum? Provas. Coluna da primeira, linha da segunda matriz. E como é que a gente vai fazer, então, J vezes P? Vou remontar aqui. E eu vou já pegar o que está mais ou menos pronto. Então, vamos lá. J vezes P. Então, aqui eu estou multiplicando J vezes P. Como é que vai fazer? Eu vou multiplicar linha por coluna. Por isso que tem que ter a linha por colunas. Então, 5, que é o primeiro, vai multiplicar com 2, que é o primeiro da coluna. Então, a multiplicação acontece assim, ó, vai nesse sentido e vai nesse sentido. Então, 5 vezes 2. Depois o 6 vai multiplicar quem? Na coluna, o 1. Mais 6 vezes 1. Certo? Agora vamos para a segunda linha. 8. Vamos agora para fazer a segunda parte aqui. 5 vezes 3. Então, primeira linha, segunda coluna. E 6 vezes 2.
Aqui eu já estou colocando o resultado, né? 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 6 vezes 1 dá 6, 10 de 6, aqui deu 16. Então, resposta da primeira linha, primeira coluna, 16. 5 vezes 3 dá 15, 6 vezes 2 dá 12, 15 mais 12, 27. Então, a resposta, 27. Vamos para a segunda linha. O número 8, que está aqui na primeira posição, vai multiplicar quem? O 2, que está na primeira posição aqui. 8 vezes 2. O 6 vai multiplicar quem? O que está abaixo aqui, o 1. 6 vezes 1. Agora, essa linha vai multiplicar a segunda coluna. Então, ó, sempre nesse sentido, vai para lá e desce primeiro na primeira linha, coluna, depois na segunda. 8 vezes 3 e 6 vezes 2. Já vou fazer a terceira linha. 6 vai multiplicar 2. 5 vai multiplicar 1. 6 vai multiplicar 3. 5 vai multiplicar 2. Então, pensando assim, é primeiro com primeiro, segundo com segundo. Só que linha, coluna, tá? Vamos fazer 8 vezes 2 dá 16, 16 mais 6 dá 22. 8 vezes 3, 24, 6 vezes 2, 12, 24 com 12, 36. 6 vezes 2, 12, 5 vezes 1, 5. 12 com 5, 17. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 2, 10. 18 com 10, 28. Então, eu montei o resultado. Então, aqui eu estava fazendo a multiplicação, certo? E aqui o resultado saiu uma matriz. Que tipo de matriz que é essa? 3 linhas, 2 colunas. Olha só. 3 linhas, 2 colunas. A gente pega a coluna, né? Para multiplicar tem que ter coluna igual a linha. E no resultado a gente vai ter linha e coluna.